Hoje nós vamos continuar com o texto de Ageu e eu gostaria de convidá-los a abrirmos no capítulo 2 de Ageu e vamos considerar do versículo de número 10 até o versículo de número 19. Ageu capítulo 2, do versículo 10 ao versículo 19. Diz o texto sagrado: Ao 24º dia do mês, nono, no segundo ano de Dario, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Pergunta agora aos sacerdotes a respeito da lei. Se alguém leva carne santa na orla de sua veste, e ela vier a tocar no pão, ou no cozinhado, ou no vinho, ou no azeite, ou em qualquer outro mantimento, ficará isto santificado? Responderam os sacerdotes: Não. Então perguntou Ageu: Se alguém que se tinha tornado impuro pelo contato com um corpo morto tocar em alguma dessas coisas, ficará ela imunda? Responderam os sacerdotes: Ficará imunda. Então prosseguiu Ageu: Assim é este povo, e assim esta nação perante mim, diz o Senhor. Assim é toda a obra das suas mãos, e o que ali oferece, tudo é imundo. Agora, pois, considerai tudo o que está acontecendo desde aquele dia. Antes de pordes pedra sobre pedra no templo do Senhor. Antes daquele tempo, alguém vinha a um monte de 20 medidas e havia somente 10. Vinha ao lagar para tirar 50 e havia somente 20. Eu vos feri com queimaduras, e com ferrugem, e com saraiva, e toda a obra das vossas mãos, e não houve entre vós quem voltasse para mim, diz o Senhor. Considerai, eu vos rogo, desde este dia em diante, desde o 24º dia do mês nono, desde o dia em que se fundou o templo do Senhor, considerai nestas coisas. Já não há semente no celeiro. Além disso, a videira, a figueira, a romeira e a oliveira não têm dado os seus frutos, mas desde esse dia vos abençoarei. Amém. Amém. Vamos orar? Senhor Deus eterno, esta é a tua palavra lida e que será exposta agora para tua igreja, teu povo. Ó Senhor, fala-nos sobre nosso coração, fala-nos sobre nossa espiritualidade, fala-nos sobre as disposições de nossa alma, fala-nos também de tua graça, fala-nos de teu amor, de tua bondade, fala-nos de tua misericórdia ao teu povo. Ó Senhor, ensina-nos sobre o serviço, ensina-nos sobre nosso coração no serviço, ensina-nos sobre tuas repreensões, ensina-nos sobre tua aliança, ensina-nos sobre este amor leal, indestrutível que o Senhor tem pelo seu povo. Este amor inconformado com a nossa rebeldia. O teu amor é inconformado, Senhor, com a nossa falta de gratidão e é tão perseverante, soberanamente perseverante em nos amar. Oh, Deus, muito obrigado por tua graça. É o que nós te pedimos, que o Senhor nessa noite fale conosco por meio da palavra. Amém. Meus irmãos, nós vivemos numa época em que muitas pessoas confundem atividade religiosa com espiritualidade saudável, espiritualidade verdadeira. Sabemos que é possível frequentar uma igreja, servir na igreja, trabalhar na igreja, em nome de Deus, e ainda assim temos um coração impuro, temos um coração imundo, temos um coração encharcado de pecado e que verdadeiramente não dignifica a Deus, embora as nossas obras possam parecer que Deus está sendo honrado. Foi exatamente essa realidade que Ageu tinha diante de si, né? Foi essa realidade que ele encontrou
naquele período tenso do retorno do povo de Israel do exílio, eles estavam reconstruindo o templo, veja como isso é interessante. Mas ainda carregavam muitos pecados no coração, muita impureza no coração. Eles foram movidos para construir novamente a casa de adoração do povo de Deus, mas ainda assim o seu coração estava distante de Deus, embora de alguma forma eles tivessem sido impulsionados para aquele serviço. Quando olhamos para esse contexto, nesse trecho que Ageu nos dá, nós vamos perceber, aprender que Deus nos chama a examinar nossa vida interior, a examinar o nosso coração. Não há nada aqui diferente do que Paulo ensinou na Epístola aos Coríntios, dizendo: examine, pois o homem é a si mesmo. Aqui nós somos ensinados exatamente sobre isso, a examinarmos o nosso coração para averiguarmos se a nossa espiritualidade é superficial ou não. Se nós estamos apenas vestidos com uma breve capa de religiosidade e não há, na verdade, nenhum esforço do nosso coração em agradar a Deus, mas a nossa religião é um esforço para agradar a nós mesmos. Aqui nós vamos ser desafiados pelo Senhor a mais uma vez aprendermos que o nosso coração deve ser quebrantado e obediente. Deus não se impressiona com o nosso serviço. Deus não se impressiona com o nosso esforço em trabalhar para Ele na sua obra. Deus não se impressiona com isso. Hoje, nós vamos aprender como Deus trata a impureza espiritual no coração do seu povo, como Ele chama o seu povo ao arrependimento, como Ele promete bênçãos reais àqueles que o obedecem de todo o coração. E isso não é uma barganha, não é teologia da prosperidade, nada disso. É o desejo profundo de Deus de abençoar o seu povo. E aqui nós seremos profundamente constrangidos com a graça de Deus. Nós vamos ver isso no final do texto. Mas aqui do verso 10 até o verso 14, vejam só, irmãos, nós temos Deus instruindo Ageu a fazer perguntas aos sacerdotes sobre as leis de pureza contidas lá no livro de Levítico. Então, observe o verso 12, o que o texto diz. Se alguém leva carne santa na orla de sua veste, e ela vier a tocar no pão, ou no cozinhado, ou no vinho, ou no azeite, ou em qualquer outro mantimento, ficará santificado? Responderam os sacerdotes: não. O que é que Deus está fazendo aqui, fazendo essa pergunta aos sacerdotes, né? Para onde Deus está conduzindo? Já sabemos que desde o Éden Deus gosta de fazer perguntas ao seu povo, né? E as perguntas de Deus são muito cirúrgicas. No livro de Jó nós observamos também Deus fazendo uma série de perguntas a Jó. Aquele é um momento climático no livro de Jó, onde Deus didaticamente conduz Jó a entender que ele não é absolutamente nada. E que ele não entende. E que ele precisa confiar na soberania de Deus. Mas aqui Deus está conduzindo tanto Ageu como os sacerdotes para entender algo. No verso 12, Deus está ensinando que santidade não é contagiosa. Santidade não é contagiosa. Tocar em algo santo não transforma uma pessoa santa em santa, né? Estar num culto santo não transforma uma pessoa numa pessoa santificada. Ter uma reverência pela Bíblia, ajoelhar para ler. Ou pegar num rosário, que não é o nosso caso, né? Mas ter toda uma religiosidade em torno da sua espiritualidade, sem pureza no coração, não tornará você santificado ou santificado. Veja o verso 13. Então perguntou Ageu: se alguém que tinha tornado impuro pelo contato com o corpo morto tocar em alguma coisa, ficará ela imunda? Resposta dos sacerdotes: ficará, irmão. Por que Deus está fazendo essa pergunta? Porque Deus está dizendo que a santidade não é contagiosa, mas a impureza é. Pecado é contagioso. Tocar algo impuro torna qualquer um impuro. Lembremos de Sansão brincando com o pecado. Lembremos de Sansão jogando com Dalila. Lembremos de Saul brincando com o pecado. Lembremos de Ananias e Safira,
São tantos casos que nós temos nas Escrituras que nos mostram isso, que tocar em algo impuro nos deixa impuros. Deus nos convoca, irmãos, a nos afastarmos do pecado, a não brincarmos com ele. Nós não sabemos o que o pecado pode causar e gerar em nós, portanto, quanto mais distantes do pecado, melhor. Não podemos depender de rituais ou tradições para nos tornarmos puros diante de Deus. Não é ouvir um sermão bíblico que torna você santificado, embora a palavra santifique, mas ela só santifica se ela alcança guarida no coração. Não é participar de uma igreja bíblica que torna você santificado. Você pode estar ali, ser membro da igreja e não ter nenhum comprometimento com o evangelho da graça de Deus. Pecados secretos, pecados ocultos, pecados na família, pecados no trabalho, desonestidades de todas as sortes. Participar de uma vida religiosa sem abandonar os nossos pecados não nos tornará puros, pelo contrário, acumula sobre nossa cabeça juízo da parte do Senhor. Mas nós aprendemos aqui também que a santidade requer um coração transformado. Alguém que não tem um coração transformado não vai ser santo. Não vai ser santo. É possível tirar o puro do impuro? Não. A menos que Deus purifique o impuro, né? A menos que seja algo parecido com aquilo que aconteceu quando um leproso disse: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. E Jesus, dizendo a ele, então afirmou: quero, seja limpo. Ali é a única forma de um impuro se tornar puro. Mas aqui Deus está nos exortando, irmãos. Como está o teu coração? Em que estado está o teu coração? De pureza ou impureza? Veja o verso 15. 14, perdão. Então prosseguiu Ageu: assim é este povo, e assim esta nação perante mim, diz o Senhor. Assim é toda a obra das suas mãos, e o que ali oferece. Veja que coisa. Aí Deus diz o que é aí agora? Tudo é imundo. Irmãos, Deus não faz nenhuma exceção. E o povo estava envolvido no trabalho, né? Deus está dizendo assim, tudo é imundo. Todos esses corações aí são imundos. Não tem ninguém que se salve aí. Ninguém tem a intenção correta do coração em trabalhar para mim. Esse povo é assim, está contaminado. E um vai contaminando o outro e vai apodrecendo o outro. Então no verso 15 o texto vai dizer: agora, pois, considerai tudo o que está acontecendo desde aquele dia, antes de pordes pedra sobre pedra no templo do Senhor. Verso 16. Antes daquele tempo, alguém vinha a um monte de 20 medidas e havia sobre 10, somente 10. Vinha ao lagar para tirar 50 e havia somente 20. Eu vos feri com queimaduras e com ferrugem e com saraiva em toda a obra das vossas mãos, e não houve entre vós quem voltasse para mim, diz o Senhor. Agora, pense num povo ruim. Observe o que Deus está dizendo aqui. Eles enfrentavam dificuldades, escassez antes da construção do templo. Isso vinha do Senhor. Apesar de todas essas adversidades, apesar de todos os problemas, de todo o aperto, e como diz o nordestino, de todo acocho, ainda assim o povo não se arrependia. Não voltava atrás. Não buscava o Senhor. Continuava nos seus pecados. Meus irmãos, aqui o Senhor está denunciando a falta de arrependimento do povo e a necessidade de arrependimento. Deus nos põe muitas vezes em lugares em termos de posições na história da nossa vida, de muita dificuldade para nos conduzir ao arrependimento. E ainda assim nós resistimos. Nós não nos arrependemos. Nós achamos que é porque Deus quer nos dar vitória. Deus está provando que quer dar a vitória. Às vezes é, né? Mas muitas vezes é um chamado de Deus ao arrependimento. Quando nós entramos numa circunstância muito adversa que está nos afetando demais, que afeta várias áreas da nossa vida, nós devemos começar a examinar a nossa vida. Isso é didático e pedagógico da parte de Deus.
pode ser, de fato, uma ação de Deus para nos amadurecer, mas pode ser uma ação de Deus para nos conduzir ao arrependimento. Devemos refletir sobre nossas vidas e reconhecer onde nós estamos nos afastando de Deus. O arrependimento genuíno é essencial para se restaurar um relacionamento com o Todo-Poderoso. Sem arrependimento não há relação com Deus. Agora, o curioso aqui, irmãos, é a atitude de Deus com o povo. Embora Deus diga tudo imundo, tudo contaminado pelo pecado. No verso de número 18 nós lemos, veja, considerai, eu vos rogo, desde esse dia em diante, desde o 24º dia do mês nono. Isso aqui corresponde a 18 de dezembro. Desde o dia em que se fundou o templo do Senhor, considerai nessas coisas. Veja só o verso 19. Já não há semente no celeiro. Além disso, a videira, a figueira, a romeira e a oliveira não têm dado seus frutos. Massa. Esse mais aqui é cheio de graça, irmãos. Mas, desde este dia eu vos abençoarei. Você entende isso? Deus promete abençoar o seu povo a partir daquele dia. Deus está dizendo assim, pode marcar na agenda. 18 de dezembro. Pode marcar na agenda. A partir desse dia eu vou abençoar o meu povo. Apesar da falta de frutos na vida do meu povo, eu, o Senhor soberano, decido abençoar o meu povo. Que coisa, irmãos. Deus assegura a bênção. Agora imagine só, uma conversa sua com o Redentor. E ele dissesse a você todos os seus pecados. Todos. Cada um que ele vai falando, você vai piorando. Como alguns diziam antigamente, mais para baixo. Você vai ficando mais para baixo. E no final, quando você já está no chão, ele diz assim, marque o dia hoje. Hoje é quanto? 20, né? Marque 20 de maio. Você não se arrependeu, mas a partir de hoje. Você não tem dado frutos, mas a partir de hoje, eu vou abençoar você. A obediência a Deus, mesmo em meio a dificuldades, resultará em bênçãos, irmãos. E Deus muitas vezes vai nos repreender, nos dando graça, nos dando bênçãos. Não é uma aprovação ao nosso pecado, é fidelidade à sua aliança conosco. Ele é fiel à sua aliança conosco. Embora nós não sejamos fiéis à aliança, ele é fiel à aliança. Devemos confiar nas promessas de Deus. Veja que Deus está dizendo assim no verso 19. A videira, a figueira, a romeira, a oliveira não tem dado frutos. Todo o contexto é contrário. Imagine só, você não tem mais dinheiro na conta, você não tem mais como comer, você não tem nada, não tem oportunidade de trabalho, não tem nada. Está tudo falido ao seu redor. E Deus diz assim, marque o dia de hoje. Apesar das circunstâncias, apesar do contexto, eu abençoarei você. Devemos confiar nas promessas de Deus, mesmo quando imediatamente os resultados parecem não ser favoráveis. O contexto não é favorável. O chamado de Deus, irmãos, aqui por meio de Ageu, é muito claro. O que é que Deus quer do povo? Primeiro, reconheça a impureza do seu coração e busque purificação no Senhor. É por esse caminho que Deus está conduzindo o povo. Segundo, reflita sobre sua vida e arrependa-se dos seus caminhos errados. Arrepender-se não é entristecer-se, não é ter remorso, não é dizer assim, mas rapaz, se eu não tivesse feito isso, ia ser tão bom. Aí isso não é arrependimento, não. Quando nós nos arrependemos, é porque os nossos olhos estão no Salvador. Se você se entristeceu por algo errado que fez, mas não está olhando para o Salvador, não é arrependimento. Você não está arrependido. Porque o arrependimento é quando nós
estamos profundamente feridos porque nós ferimos aquele a quem ama a nossa alma. Ao amado, como disse Paulo. Terceiro lugar, obedeça a Deus confiando nas suas promessas e nas suas bênçãos. Independente da figueira, da romeira, da oliveira, como Abacuque disse lá no seu livro. Então hoje, meus irmãos, examinemos o nosso coração. Há áreas de impureza e desobediência em nós. Se há, voltemos a Deus, arrependamo-nos. Devemos nos comprometer a obedecê-lo, confiando que ele é fiel para abençoar os que o buscam sinceramente. É assim que ele fala, é assim que ele promete no livro de Ageu. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe. Amém. Amém. Vamos orar? Ó Senhor Deus, somos constrangidos por tua fidelidade, tua lealdade. Somos tomados também de reflexão sobre quem somos, sobre as profundezas da nossa alma e tantos porões que existem nela, às vezes sujos, precisando de uma limpeza imediata. Ah, Senhor, lugares insalubres na nossa alma. Purifica, Senhor, e que nós busquemos em Ti perdão, purificação, comunhão. Perdoa-nos quando nossa cerviz é enrijecida, que mesmo diante das repreensões do Senhor, permanecemos altivos em nome do pecado. Livra-nos da hipocrisia, Senhor. Livra-nos da falsidade, livra-nos das máscaras. Torna-nos crentes mais parecidos contigo, pelo poder do Espírito, no nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Meus irmãos,